E fala, caros insiders, começando mais um vídeo aqui no canal Inside Anime. E hoje nós iremos fazer as primeiras impressões do anime Seisum Buta Yarou Ya Banigir Senpai no Yume Yu Inai. Bom, a sinopse é sobre Sakuta Azusagaya, um estudante do segundo ano que vive sua vida rodeada pela síndrome da adolescência, que não é nada mais do que experiências sobrenaturais. Experiências sobrenaturais, anormais por conflitos vividos principalmente na adolescência. E em meio a isso, ele conhece a Sakurajima Mai, uma garota que estava andando vestido de coelhinho pela biblioteca. E agora Sakuta busca ajudar a garota coelhinha com a sua síndrome e tentar aprender mais sobre ela. E essa é a sinopse. Bom, a proposta do anime é tratar primeiramente das relações interpessoais e íntimas dos personagens dentro de uma premissa da conturbada época da adolescência, por meio de um recurso conhecido como síndrome da adolescência. Vale notar que essa síndrome da adolescência é algo real. Claro que a obra faz uso da liberdade artística para elevar as situações a níveis exorbitantes, mesclando a base factual com inventividade em cima de uma premissa bem mais filosófica do que transparece ser. Por outro lado, temos a vida simples do personagem em uma escola bem comum, sendo um momento de diálogo mais leve e principalmente sincero, ou seja, a obra quer que você absorva os paradigmas sociais retratados ali, mas sem perder a essência do que é a adolescência, abraçando diversos arquetipos que remetem às características de um simples convívio entre adolescentes. Mas tudo isso sem perder o grau cômico em sua dinâmica casual do dia a dia, sendo basicamente um estudo social bem alinhado, cheio de arquetipos e trejeitos rotineiros em obras do gênero, enquanto toca em diversos pontos inerentes à adolescência, como o bullying, a sexualização infantil, o amadurecimento, a empatia, comportamento coletivo, ingenuidade, traumas, existência, fama, etc., visando abranger uma grande diversidade de ideias de maneira sutil. Tirando as partes cômicas dos monólogos mentais do Sakuta, um contraponto que realmente me preocupa é a obra vincular sua premissa mais ao fato de Mamai vestir a roupa de Banigir do que os problemas sociais decorrentes da síndrome. Isso pode se tornar um elemento muito mais negativo do que positivo, dependendo da forma que for utilizado. Bom, e agora vamos falar um pouco dos personagens. Bom, os personagens são a parte mais interessante da obra. Isso porque a dinâmica imposta nos diálogos é muito funcional, se pautando ao público-alvo de maneira de que as pautas mais densas sejam trabalhadas de maneira bem mais fluida do que o habitual, transitando diálogos do ponto A para o B sem suor forçado ou apressado. Isso tudo bem dosado e alinhado. Nesse aspecto que o Sakuta se destaca. Ele abraça muito bem o estereótipo que se espera dele, com uma sinceridade quase que extrema, às vezes até demais. Uma gama de piadas características e uma sensibilidade respeitável. Esse se deve principalmente ao ritmo emplacado na dinâmica entre os demais personagens, com ele sempre tomando a frente e propondo ideias bem reflexivas de maneira cômica, além da sua clara posição social, sendo bem afastado e crítico com relação ao ambiente em sua volta, com uma visão de mundo bem mais amadurecida, que contrasta muito com a sua personalidade, quase que tragicômica. Em contraponto, temos a Mai, que intensifica ainda mais essa dinâmica pela forma como ela dá andamento a esses diálogos,
lidando bem com as piadas do Sakuta e sempre tentando se manter acima delas, tentando esconder sua fragilidade e buscando se manter em seu pedestal, tendo como destaque a maneira em que ambos lidam com a síndrome da adolescência. Em relação à premissa amorosa, fugindo dos clichês muito vistos nesse tipo de narrativa, é usado o ponto de conflito de que ambos, como base de maior empatia entre eles, é focado não só no momento de beijo, mas na transparência advinda da sinceridade do relacionamento pré-estabelecido, usando como uma visão muito mais madura e fora da caixa do que o habitual. Como nem tudo são flores, era mais do que esperado que essas piadinhas perdessem força em alguns momentos mais simplóricos e criassem situações no mínimo desnecessárias. A da irmã do Sakuta acordando na cama dele é uma piada temporal, que se auto-sabota, já que no momento funciona, mas quando se aprende mais sobre a irmã dele, ele perde completamente a coerência e consequentemente a força. Em relação ao ritmo, o andamento da história, conforme apresentado no pós-crédito do episódio 4, aparentemente o anime vai seguir uma estrutura de arcos, começando pelo gato de Sharingan e posteriormente tendo o demônio de Laplace. Tendo nesse primeiro arco a evidente metáfora estabelecida entre Mai e a caixa, quanto ao seu andamento se demonstrou muito bem dosado, sem apressar acontecimentos e nivelando muito bem o teor das cenas para não sobrepujar nenhuma das frases da obra, tanto no que tange às piadas características quanto aos aspectos filosóficos e sociológicos apresentados no decorrer da narrativa. O interessante é que a narrativa não fica presa em só um aspecto, a síndrome da adolescência é a base do conflito da obra. Porém, ela não segmenta tudo, muito pelo contrário, ela serve como um recurso de roteiro para alinhar os personagens em outros debates fundamentais, diversos conflitos posteriores. Mas também notar que a obra brinca com situações por meio de uma quebra de expectativa e construção visual, de maneira aos acontecimentos não serem plenamente mastigados, como quando a Mai olha e vê o anúncio de um filme no metrô, e serem bem digeridos ao ponto que gera uma boa quebra de expectativa, como a cena do Sakuta entrando na frente do incômodo fotógrafo. No entanto, é válido ressaltar que a conclusão desse arco exige uma certa suspensão de descrença, tanto pela garota cientista, que não passa de um recurso de roteiro, como pela forma mirabolante, como isso é explicado. Ou seja, a forma que se chega até a conclusão, não a conclusão em si, que por sinal foi muito bem elaborado e executado. Outro ponto negativo ocorreu no episódio 2, com o Sakuta pedófilo, em que sim, foi um amadorismo ou simplesmente preguiça do roteiro que não tange uma construção de contexto e de cena melhor do que foi a obra. É bastante elogiada por representar a adolescência bem. Digamos que essa cena não respeita essa premissa e parece estar no anime errado. Como dito anteriormente, tanto pelas piadas, ficava claro que em uma hora ou outra iria pisar na bola. Porém, nesse caso, foi bem feio e desnecessário. Os aspectos técnicos. A obra apresenta uma animação bem acima da média, ainda mais se adicionarmos na equação que o estúdio é o Cloverworks, que é um estúdio bem novo na indústria, sendo mais visto colaborando com produções de outros estúdios do que às vezes fazendo. Para notar a fluidez de cada frame e em cena com grande amontoado de alunos, ou grande parte deles estão se mexendo gesticuladamente, de forma irregular, ou seja, não repetem frames na ação dos personagens em primeiro e, pasmem, em segundo plano. Usam CG em terceiro plano às vezes em primeiro, mas é bem colocado, que é muito pouco perceptível, exceto pelos trens, que assim como Just Because, são feitos em VC bem duro de aturar.
Vale notar também que a característica dos personagens secundários, sem conflitos, ter repetição de design, cada um tem a sua identidade, seu visual. No episódio 1 teve até um que estava com um fone de ouvido mexendo no celular, que destoa bastante dos demais, mesmo que estivesse em segundo plano, por exemplo. Quanto à direção, é bem surpreendentemente. Falando do Masui, ele é um cara com muita experiência em storyboards. Já trabalhou em animes Back, Fundamental e Samurai Champloo. E vem executando um bom trabalho, tanto na forma de segmentos de diálogos como no uso visual. E a maneira que conduz os diálogos, visando não mascarar o espectador com piadas ou filosofias. Se tivesse resumir o trabalho dele até agora em uma palavra, essa seria equilíbrio. Quanto à trilha sonora, a obra faz uso tão recorrente do silêncio de maneira tão bem feita que normalmente acaba passando despercebido. Os momentos em que tem uma hoste tocando no fundo, mas tão no fundo que parece não influenciar em primeiro plano, o que acaba sendo um recurso muito bom e, se bem utilizado, como foi o caso. Bom, e agora? Vale ou não a pena? Bom, se você gosta de anime com piadas e clichês do gênero, com doses filosóficas e personagens no mínimo instigantes, você realmente deveria dar uma chance para esse. Tanto por ser um anime que agrada aos mais diferentes tipos de espectador, como pela sua qualidade notável. E bom, gente, esse foi as primeiras impressões do anime Bunny Girl. Espero que vocês tenham gostado. Dê like no vídeo e até a próxima.